Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior, amigos da Boa Nova. Estamos aqui em mais um programa novamente na TV, ao vivo aqui, como acontece em toda sexta-feira às 16 horas, um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu sou o João Lourenço, que é esse que vos fala, e a nossa proposta aqui é trazer uma luz aos transtornos mentais, tendo uma visão também da espiritualidade e também da fenomenologia espírita ou paranormal na gênese, no entretenimento dos transtornos mentais e também no tratamento e na cura. E você que está assistindo, que está ao vivo, sintonizado conosco, pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp, ou seja, na hora vai chegar aqui o nosso telefone e vai responder a sua pergunta, a sua colocação. Está aí o número embaixo aqui na nossa TV, 99643-3827. E também pode fazer pelo e-mail, através da sua pergunta, sua consideração, e que também vamos estar respondendo em tempo, que é novamente, @tvmundomaior.com.br. E a novidade que está já nesses últimos 3 semanas, ou quase um mês, é ao vivo pelo YouTube, onde você também poderá fazer as suas considerações, as suas perguntas. No YouTube é só ver o endereço, youtube.com/TV Mundo Maior. E no momento, ao vivo, novamente na TV. Nos últimos programas, nós estamos falando como se faz diagnóstico psiquiátrico. Já estão um pouco saturados desse assunto, muitas vezes é bastante interessante. Hoje nós estamos, talvez, no máximo, na semana que vem, estamos encerrando um assunto que também chama atenção, que está dentro desse processo. Como que a gente diferencia o que é uma percepção extrasensorial, uma visão, uma vidência, uma clarividência, uma audiência, uma clareaudiência, de um distúrbio mental, de uma alucinação, de uma percepção equivocada, que a gente chama de distúrbio da senso-percepção. Tudo aquilo que os nossos 5 sentidos captam, nós chamamos de sensação, né? Então, só dar uma pequena recordada. A sensação do olho é a sensação da visão, mas a percepção do que o meu olho está sentindo é feita aqui no lobo occipital do nosso cérebro. Então a sensação é do órgão sensorial, mas a percepção é na área específica do cérebro dedicado àquela sensação. Portanto, eu posso ter um distúrbio da senso-percepção. Ou porque o meu olho está com algum defeito, ou então o meu cérebro está com dificuldade ou defeito na hora de perceber a sensação que o olho captou. Isso pode ser chamado, então, de alucinação. Nós vimos aí, então, que existem as alucinações degenerativas, que levam a uma desagregação mental grave, em que a pessoa não consegue discernir o que é mundo interno e o que é mundo externo, e é o então, que nós chamamos de psicoses. Tá? Nós falamos na semana passada também do automatismo mental, que já não é uma sensação clara de que está aqui o que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo lá no meu cérebro. É como se eu tivesse cutucado o meu cérebro bem na área da visão. Então eu vou ter uma percepção de uma coisa que meu olho não teve a sensação. Isso a gente chama de automatismo mental. Um dos mais comuns que a gente vê é o automatismo mental verbal auditivo. É como se eu ouvisse meus próprios pensamentos. E isso é muito ligado à linha das epilepsias, vamos dizer assim, não tanto das esquizofrenias, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar sobre a percepção extrasensorial, que tem a ver exatamente com o fenômeno mediúnico. Quando nós chamamos de percepção extrasensorial, é só lembrar, se existe a senso-percepção, e se existe a senso-percepção normal, existe o distúrbio da senso-percepção. Porém, existe uma percepção que acontece sem que seja pela sensação, por isso que é uma percepção extrasensorial. Ou seja, eu posso ver e ouvir ou sentir coisa, ou de qualquer meus 5 sentidos, sem que esteja realmente o meu órgão sensorial esteja captando alguma coisa. E aquilo é feito de uma maneira tão vívida, muitas vezes, que parece real e tangível, como a gente fala, né? Parece que dá para tocar. Essa seria a verdadeira vidência, vamos dizer assim, se nós estamos falando da visão. A clarividência é algo em que a pessoa, quando está percebendo a clarividência, ela até vira o olhar, porque dá a sensação que realmente tem alguma coisa acontecendo do lado de lá, ou do lado de cá, ou seja, onde que for. A mesma coisa em relação à audiência, né?
A clareaudiência também, a pessoa olha como se tivesse o som vindo realmente de fora. E isso é um fenômeno paranormal chamado percepção extrasensorial. Não tem só esses dois, tá? Quem tem percepção extrasensorial não tem só percepção de visão ou de audição, tá? É muito comum você ver pessoas comentando que sentem carinhos ou que tem alguém passando a mão na cabeça ou que cutuca, né? Eu mesmo já tive algumas experiências dessa, em que eu acordei, eu parecia que estava sonhando, provavelmente era um estado alterado de consciência, mas eu estava deitado para dormir, em que eu estava conversando com alguém e esse alguém estava bravo comigo, perguntando, você não vai falar com aquela pessoa? Vai, levanta e acorda. Naquela hora em que, no sonho, que parecia sonho, eu levantei, acordei com o meu lençol sendo puxado, com o meu cobertor sendo puxado. Então, provavelmente é um fenômeno paranormal em que eu sinestesicamente vi, ouvi e senti coisas acontecendo à minha volta. Um fenômeno de efeitos físicos, vamos dizer assim, né? Existe também a pessoa que sente odores, né? Então, tem pessoas que identificam, por exemplo, a entidade espiritual que o está envolvendo pelo odor que vem, pela sensação que ele tem, pelo cheiro que ele tem. E, além disso, também, além pode sentir gostos, né? Na água fluidificada ou em alimentos, gostos diferentes nos alimentos. Mas os meios de comunicação do mundo espiritual para nós, os mais usados por facilidade de compreensão, com certeza, é a audição, né? E a visão. Aí eu posso ter vidência, quando eu enxergo o que o espírito está mandando para mim no meu cérebro, que aí lembra o automatismo mental epilético, ou quando eu vejo e dá até a sensação que eu posso pegar, que então é o que a gente chama de clarividência. A audiência é a mesma coisa, e a clareaudiência é quando eu ouço como se fosse um som vindo real e verdadeiro. Quando a percepção extrasensorial ocorre, sempre está junto com essa percepção um fenômeno neuropsíquico, que não é doença, nós já vimos nos outros programas, que é o que nós chamamos de dissociação psíquica. Dissociar significa que uma parte do meu cérebro funciona sem que a outra saiba, como se ela tivesse autonomia para isso. E essa dissociação pode ser feita de uma maneira tão intensa e tão elaborada, tão rica, tal qual como acontecia com o Chico Xavier, em que ele estava psicografando com a mão esquerda um assunto, com a mão direita outro assunto e conversando com a pessoa outro assunto. Ou seja, ele consegue dissociar. O processo dissociativo, ele é inerente à mediunidade. Por isso a importância da educação mediúnica, porque dissociar também pode se tornar patológico. Dissociar de menos pode se tornar patológico e dissociar demais pode se tornar patológico. De maneira que, muitas vezes, isso eu presenciei algumas vezes na própria Federação Espírita, quando eu participava da Associação Médica Espírita, na época do Dr. Caio Atanácios, que ele ainda permitiu, não era do Dr. Caio, era da Dona Umbreta e o marido dele, o Teodoro Lauro Isaac, permitiu que a gente fosse lá assistir algumas reuniões, e numa das reuniões, um médium começou a falar. No final, a dirigente chegou para ele e falou assim, olha, isso é um caso típico de animismo, né? Todos os conteúdos que ele falou são conteúdos dele, tá? Alguns conteúdos são interessantes, são bons, mas outros a gente percebe que tem um lado emocional dele. Dizendo o quê? Que animismo não significa que eu esteja dissociando a ponto de eu captar coisas que vêm do plano espiritual. Eu estou captando coisas do meu próprio espírito. Às vezes, eu estou captando experiências espirituais vivenciadas numa encarnação anterior, de maneira que quando eu falo animicamente, parece até um outro espírito. Mas tudo isso é um fenômeno cerebral, e se nós pudéssemos enxergar, nós vamos ver que parte de um cérebro está funcionando desligada da outra, que é um fenômeno da dissociação psíquica. Normalmente, as percepções extrasensoriais ocorrem nestes momentos. A gente vê muitos filmes por aí que mostram exatamente isso. Pessoas, por exemplo, que depois de um traumatismo craniano, ou que bebem muito, né, ou que
leva um tombo ou que fica muito tempo sem comer, né? Todas essas coisas que levam a um estado alterado de consciência. Bom, isso é bíblico, evangélico até, né? Em que Jesus fez um jejum de 40 dias no deserto, onde ele teoricamente teria visto um monte de coisas. Podemos falar que eram alucinações? Não, eram percepções extrasensoriais causadas por uma alteração cerebral que facilitava a dissociação psíquica. Então, estados alterados de consciência favorecem a dissociação psíquica, que é o terreno aonde vai ocorrer a fenomenologia paranormal. E se essa fenomenologia paranormal, nesta fenomenologia ocorrer a comunicação de uma inteligência desencarnada, ou como falam os parapsicólogos, de uma memória extracerebral, e ela se manifestar numa memória cerebral, a gente vai dizer que isso, então, é uma comunicação mediúnica. Porém, a gente pode ter com isso algumas situações que levam as pessoas a terem o que nós chamaríamos de uma perturbação mental leve, que a gente vê mais como sintomas. E é muito comum você ver médiums poliqueixosos, né? O que é um médium poliqueixoso? Que está sempre com uma dorzinha aqui, uma tristezinha lá, uma maniazinha não sei do que, depois fica alegrinho, fica sempre mudando um pouco a maneira como ele sente, pensa e age, e não é muito incomum, né? Aliás, é muito comum, portanto, o médium ser confundido com uma doença que inventaram um nome chamado borderline, né? Do qual nós vamos poder falar daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Novamente no ar, estamos comentando aqui sobre os distúrbios da percepção e a sua diferença com o que é mediunidade e o que pode ser uma alucinação, seja ela auditiva, visual, olfativa, do paladar ou do tato. Mais ou menos como está nesse slide aí que nós estamos já vendo, estamos conversando aqui sobre, aqui, bem ali no meio lá, PES, né? A gente chama de percepção extrasensorial. É uma perturbação mental leve, tá? Com sintomas dissociativos, né? Então, o que é uma perturbação mental leve? É quando você, imagina você, por exemplo, tô aqui fazendo um programa para você, aí vem um espírito que começa a falar no meu ouvido, né? Aí eu tento disfarçar, dou uma olhadinha de lado, começo a falar e fico tentando prestar atenção na câmera e pensando no que o espírito está falando. Isso é uma perturbação mental leve. Eu estou dissociado, eu estou tentando concatenar ideias que estão acontecendo paralelamente, vamos dizer assim. Por isso que existe um diagnóstico que é usado hoje mundialmente, chamado borderline, em que o que o paciente apresenta acaba não se encaixando em lugar nenhum, em termos de diagnóstico. A princípio, uma coisa que é interessante, estava comentando até com o Maurício agora aqui, que é muito comum a pessoa que tem percepção extrasensorial e tem, portanto, sente de maneira muito mais efetiva a influência do mundo espiritual, ela primeiro ser taxada de bipolaridade, né? É muito comum. Por quê? Por causa daquilo que eu comentei no nosso bloco anterior, sobre as mudanças de comportamento, de temperamento e de humor que ocorrem com o médium, que é meio até que natural. O problema é que se ele não tem educação mediúnica, isso toma conta dele, e ele acaba ficando muito à mercê das sensações e percepções que muitas vezes não são deles, são do espírito que o está envolvendo. E essa é exatamente o que acontece quando você vê uma pessoa ficando alegre demais, depois triste demais, e aí eu falo, olha, tá vendo? É um transtorno de humor, é bipolar, porque está ficando alegre demais e triste demais em tempo não razoável. Porém, também tem um momento em que a pessoa começa a fazer coisas que ela normalmente não faria, como ter perturbações muito grandes de ira, né? Ficar muito irritada, né? Mal-humorada, ou então fica muito inquieta, ansiosa e agitada,
ou então começa a cometer coisas contra ela mesma, como se cortar, ficar se mordendo, ter crise de se jogar no chão, desmaiar. E aí você tenta encaixar aquela pessoa em algum diagnóstico, e não encaixa, não encaixa, não encaixa. O que acaba acontecendo? Existe lá uma vala, né, uma valeta que você coloca lá as pessoas, chamada borderline, que o mais correto termo seria traços anormais de caráter. Porque existe o transtorno de caráter, que é uma doença grave. O que a gente mais conhece, por exemplo, de transtorno de caráter é o que a gente vê aparecer na televisão, né, que são os psicopatas, tipo o maníaco do parque, né, essas coisas que já teve até programa aqui falando sobre isso na TV Mundo Maior. O transtorno de caráter a pessoa nasceu assim, ela é assim. A explicação que nós temos do ponto de vista espírita é que é um espírito muito primitivo, recém-saído da esfera animal, aonde recentemente ele aprendeu a pensar, portanto ele vai usar os seus pensamentos para satisfazer os seus instintos. Então ele não consegue, por uma questão evolutiva, perceber que o outro é um ser humano como ele. Talvez ele nem se perceba como ser humano ainda. Aí as pessoas falam para mim, então quer dizer que o Espiritismo explica o que o maníaco do parque fez com as suas vítimas? Sim, explica, mas não justifica, tá? Porque pessoas primitivas precisam ser cuidadas para poderem evoluir. Isso não é uma explicação, um explicacionismo crônico calculista. Quando você não é exatamente um transtorno de caráter, você pode ter traços anormais de caráter. Ou seja, você não é totalmente, então é como se fosse alguém um pouco mais evoluído, porém ainda deu umas escapadelas no seu lado mais instintivo, mais animal. Não seja qual for a área instintiva animal que possa se manifestar. Não é só a violência, não é só a parte de agressão, tem outras coisas também que pode acontecer. E o médium, né, como ele fica à mercê de sensações, de percepções, que ele não tem, claro, de que sensação veio, né? Você lembra, é um distúrbio da senso-percepção, ele pode ficar tendo uma perturbação mental leve, que o faz parecer, ora um psicopata, ora um traço normal de caráter, ora bipolaridade, a ponto de que ele acaba caindo nessa vala comum, em que nós chamamos de borderline. Isso foi uma constatação na minha vida clínica, né? Na minha vivência clínica, né? Quando a gente é estudante de medicina, normalmente ele vai fazer reuniões com os professores, depois de estudar um caso, aí ele pede a opinião do interno, que é quintonista, nem é médico ainda. Aí a gente fala assim, na minha experiência, aí o professor manda a gente calar a boca na hora. Ele fala assim, que experiência você está falando? Você nem médico é ainda. O que você pode falar é o seguinte, na literatura eu andei lendo, eu percebi, eu recolhi dados, estou aqui colocando esta opinião da literatura que eu li. Porém, hoje eu tenho quase mais de 30 anos de formação e de vivência com transtornos mentais. E aí, então, da observação clínica desses meus 30 anos é que eu tirei esse quadrinho que a gente conversou já várias semanas, né? E estamos falando agora dessa possibilidade de que o portador de percepções extrasensoriais, aquele que manifesta, né, percepções extrasensoriais, e se ele for de cunho mediúnico, ele pode estar perturbado, dependendo do espírito que o esteja envolvendo, e começar a fazer coisas que até Deus duvida, ou seja, parecendo um psicopata, ou muitas vezes um traço anormal de caráter, ou o que nós chamamos então de borderline. A primeira vez que eu observei isso foi um rapazinho, eu ainda era recém-formado, em que eu encontrei ele no Hospital Bezerra de Menezes, em que ele aparentemente tinha sido internado porque era dependente químico. Foi feita toda uma abordagem, ele não era dependente químico. Então ele foi começar a tratar na psiquiatria, no recém-inaugurado Hospital Dia, lá do Bezerra de Menezes. E cada hora ele tinha um comportamento diferente. Tinha uma hora que parecia que ele estava alucinando, tinha uma hora que ele parecia que estava delirante, tinha uma hora que ele parecia que estava acelerado, tinha uma hora que ele parecia que ele estava depressivo, até que conversando, tirando a história, conversando com a mãe, assim, meio com vergonha, tem uma coisa que eu não contei para o senhor. O que aconteceu com fulano, né? Então, desde pequenininho, ele enxerga espírito, né? Ele vê índio, conversa com índio, fala com criança indígena,
o senhor acha que isso tem alguma coisa a ver? Eu falei, puxa, eu comecei então a perceber que aquele comportamento no qual ele facilmente foi encaixado em borderline, porque até usou droga, saía andando, se perdia pelo mundo, depois voltava, arranjava emprego, trabalhava, depois ficava mal de novo, ia fazer faculdade, sumia de novo. Tudo isso é o que eles chamariam de comportamento de borderline. E vários casos em que a gente foi observando, compreendendo, a gente chega a esse diagnóstico e aí então propõe que a família, se ela aceita, fazer também uma assistência espiritual, uma desobsessão, e a gente convida o portador, né, aquele que está manifestando essa mediunidade perturbada, essa percepção extrasensorial que dá uma perturbação mental leve, para ele também educar a sua mediunidade. Quando ele aceita e quando ele vai fazer, porque muitas vezes a própria perturbação o impede de se manter em estudos mediúnicos ou qualquer outro tipo de doutrina que ajude a organizar seus sentimentos, seus pensamentos e as suas palavras e ações dentro do bem, do belo e do verdadeiro. Isso então é o que é PS, percepção extrasensorial, que está aí no nosso quadrinho, que é não é que PS é perturbação mental leve, não. A percepção extrasensorial pode levar a uma perturbação mental leve e que leva a sintomas dissociativos, e esses sintomas dissociativos podem ser, de acordo com a sua intensidade e riqueza de variáveis de sintomas, ser confundido com bipolaridade, com borderline e até mesmo com esquizofrenia. Nós vamos ver um outro assunto agora, que é a linha de baixo, que é um nome muito interessante, nós chamamos de pareidolias. Aí isso causa, né, ou vem de distorções da percepção externa das coisas. E isso normalmente vem em função da limitação intelectual. Você que está me assistindo, você já teve pareidolia, né? Eu também já tive. Você lembra quando você era pequenininho, assim como eu já fui pequenininho, que a gente deitava no chão e ficava olhando o céu e as nuvens pareciam um bichinho, a nuvem parecia um carrinho, ou então a gente olhava para a mesa, assim, que tem uns desenhos, e falava, olha, parece que tem uma carinha aqui, olha, parece que tem um carrinho aqui. Isso chama-se pareidolias, tá? A pareidolia não é um sintoma propriamente dito, porém, muitas vezes a gente consegue perceber coisas em imagens que vêm na nossa mente, como se fosse uma pareidolia, e isso acaba nos dando algum tipo de dica ou sensação ou intuição sobre algum assunto ou sobre alguma pessoa. Como se eu tivesse um mosaico de imagens na minha cabeça que podem ser usados, vamos dizer assim, para me induzir a ter sentimentos ou pensamentos ou ações intuitivos como fins mediúnicos. Mas a pareidolia não deixa de ser uma distorção da percepção de coisas externas, né? De coisas que estão fora. Quem que já não teve isso? Eu até falo, tá o YouTube aí, tá aí o nosso WhatsApp, se você já não teve uma pareidolia, sabe? Às vezes a pareidolia não é só de imagens, tá? É de sensações também. Talvez, por exemplo, não sei, quem tem mediunidade desde pequenininho, muitas vezes tem aquela sensação de, por exemplo, de que tem gente atrás de você, né? E às vezes a gente até acelera o passo, né? Pensando que realmente tem alguém. Principalmente em situações em que a gente é muito criança ou tem muita desinformação a respeito, aí começa a ter medo de lugares escuros, medo de lugares mal iluminados ou que tem histórias esquisitas. A gente entra na pareidolia, começa, eu acho que eu vi ali, olha. Aí você vai ver um galho balançando, mas eu interpretei como se fosse uma mão maquiavélica tentando me pegar. Por isso que a gente fala que isso tem um pouco a ver com a limitação intelectual. Não que eu seja burro, mas eu tenho uma desinformação sobre aquele assunto, então fica facilmente impressionável. Nós vamos indo para o nosso intervalo e a gente volta para continuar falando sobre isso, sobre pareidolias. Até já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.
novamente na TV, novamente no ar. Estamos aqui no nosso terceiro bloco e estamos falando sobre os distúrbios da senso-percepção, né? Coisas que meu cérebro pode perceber sem que os meus 5 sentidos tenham sentido alguma coisa. Estamos falando aqui das pareidolias, que é aquela capacidade que a gente tem de talvez perceber coisas em imagens dentro de outra imagem. Ou seja, como eu falei, um mosaico de imagens ou de ideias ou de figuras na qual eu monto uma figura. Isso era uma coisa que era mais ou menos utilizada pelo Chico Xavier quando ele ia escrever livros dos poetas. O Chico Xavier, pouco letrado, pouco estudado, enquanto ele estava ajudando os carentes, as crianças, ele falava assim, olha, hoje eu vou escrever poesia, me ajuda a colocar na memória palavras que rimam. O que rima com amor? Aí as pessoas iam falando, tá lá, e ele ia guardando aquilo. Então é como se ele enchesse a cabeça dele de um mosaico de palavras que depois ele ia, aos poucos, transcrevendo como se fosse poesia. A ponto de que os primeiros poetas que escreveram pelo Chico Xavier reclamavam muito dele, falando da pobreza mental dele, que ele não tinha recursos no seu arcabouço, no seu conteúdo, vamos dizer assim, educativo ou cultural, que facilitasse a criação do poeta. Então, o Chico, ouvindo isso, vai, então eu vou encher o meu mosaico de palavras para que fique mais fácil o poeta se expressar através do meu pobre aparelho psíquico, vamos dizer assim. Isso é pareidolia. E o Maurício me lembrou uma coisa interessante aqui, que eu também acho interessante, que tem a ver, a pareidolia tem muito a ver também com a transcomunicação instrumental. O que é a transcomunicação instrumental? É a capacidade que os espíritos têm de utilizar equipamentos eletrônicos para se comunicar conosco. Quem estudou isso muito no Brasil foi o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, que era o presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que ficava em Campinas. Ele já desencarnou. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e ele sempre trazia novidades do mundo oficial da parapsicologia, aonde, neste mundo oficial da parapsicologia, ele era o único parapsicólogo brasileiro respeitado internacionalmente. E esses parapsicólogos estavam desenvolvendo equipamentos que facilitassem a comunicação com os espíritos. Até onde eu cheguei, junto com o Dr. Hernani, o que era moda na época era a transcomunicação instrumental através dos aparelhos, o Mark I, o Mark II, é o nome dos aparelhos, né? E o mais recente era a comunicação através da imagem da TV, né? E também, na época, o que era mais recente ainda, através do computador e do próprio telefone, né? Hoje, quem faz esses estudos aqui no Brasil, quem deu continuidade com uma seriedade, não só científica, mas também do ponto de vista espiritual, moral e ético, é a Sônia Rinaldi. E o que é interessante é que, por exemplo, qual é a técnica de você captar uma imagem do plano espiritual? Você pega uma câmera, como essa que está me filmando aqui, foca numa televisão que está num canal não sintonizado com nada e fica captando aquelas chuviscos. De repente aparece uma imagem, ou de repente aparece uma outra imagem. Isso é como se fosse uma pareidolia eletrônica, ok? Do mesmo jeito também que conforme você vai treinando o ouvido, você coloca rádio sintonizado fora da estação, você vai gravando aquilo e você consegue, no fundo, captar algumas coisas. E aí, é claro, quem não tem um ouvido muito bem treinado, fica parecendo que a pessoa está ouvindo chuvisco e tirando deduções próprias dela. Mas é através do fenômeno da pareidolia que isso se ocupa, que isso acontece. Se você treinar a pareidolia, você vai ficar vendo mais coisas do que a maioria das pessoas vê. Por quê? Por isso que eu te falei, você pode, de uma certa maneira, como eu posso dizer assim, limitar propositalmente a interpretação lógica das coisas para poder perceber o lado mais intuitivo das coisas, que não tem um raciocínio lógico, não tem uma expressão lógica da razão, né? E aí, então, se formam as pareidolias, que é muito mais comum em crianças, em função do seu crescimento intelectual ainda estar reservado, ou seja, ainda é do tipo de criança. Porém, adultos também podem ter isso, não que eles sejam burros ou intelectualmente limitados, mas pode acontecer em momentos, por um estreitamento da consciência, que é a concentração que se faz no meio mediúnico, ter as pareidolias que podem ser vistas, interpretadas
como comunicação mediúnica. E um aspecto também que pode acontecer como distúrbio da senso-percepção, vamos ver o nosso quadro, eu estava falando das pareidolias, que são as distorções de percepções externas. E isso acontece se eu der uma bloqueada ou uma limitada na minha capacidade de racionalizar as coisas, ou seja, limitação intelectual. E existem as fantasias, tá? Que é uma distorção da percepção interna. Tá? E isso tem muito a ver com a nossa limitação ou imaturidade emocional. Então, o que significa fantasiar? Né? Fantasiar significa você ir mentalmente para um mundo onde tudo que acontece lá é do jeito que é bom para você. É manipulado por você, você decide, executa, não quer mais, volta atrás, você faz exatamente. A fantasiar significa, usando um termo bem comum, o pessoal usa, é viajar na maionese. Né? E se você viaja muito na maionese, que tem a ver também com a capacidade de dissociação psíquica, você pode realmente entrar em pequenas perturbações mentais, vamos dizer assim, por não estar muito sintonizado com a realidade. Quando é que a gente aprende a fantasiar? Né? E por que a gente fantasia? Na infância e na adolescência, a gente não tem muito formada a nossa personalidade e não tem muitos recursos emocionais para lidar com certas situações. Então é comum criança e pré-adolescente, mesmo adolescente, fantasiar. Né? Você nunca viu uma criança? Eu vejo o meu filho, o Gustavo, fazendo isso o tempo todo. Às vezes ele acha que eu não estou vendo, mas ele está brincando o tempo todo. Ele está brigando com alguém que ele está imaginando lá, está fazendo uma cena, brincando, ele está fantasiando. Né? Adolescente fantasiando é aquilo. Você já fez isso? Eu já fiz isso. De ficar lá pensando como seria bom aquela namorada naquele lugar, imagina que nós estamos andando pela praia e a gente se beija. Isso é fantasiar. Isso não é doença, isso é da natureza do ser humano. Volto a falar, fantasiar de menos e fantasiar demais é que pode ser patológico. Quem fantasia de menos? Quem é muito racional. Né? Então, uma dificuldade, por exemplo, dos transtornos de caráter, é ele não consegue fantasiar, nem fantasiar que o outro é alguém que nem ele não consegue. Então, ele é muito frio e calculista. Né? Agora, quem fantasia demais, aí começa a ter problemas de convivência social. Né? Como eu falei, é uma distorção da percepção interna das coisas. Então, fantasiar pode ser um mecanismo de defesa do nosso ego num momento difícil de vida e que aquilo vai nos auxiliar a sobreviver emocionalmente enquanto aquela situação não passa. Porém, existe uma coisa que eu acho interessante falar sobre isso, sobre a fantasia, do ponto de vista patológico, que crianças que são submetidas a abuso emocional ou abuso físico, inclusive, que pode incluir abuso sexual ou não, tá? O abuso físico nem sempre é sexual, né? O recurso que a criança usa para sobreviver a essa situação é a fantasia. E se esse fato, essa situação na vida dela se repete de maneira sistemática e metódica, ela vai acabar hipertrofiando a sua capacidade de fantasiar, hipertrofiando a parte do cérebro responsável por esse processo. E ela vai acabar crescendo um adolescente ou um adulto fantasioso e muitas vezes ter, vamos dizer assim, rompantes dissociativos patológicos, né? A ponto de que crianças que têm uma capacidade muito grande de dissociação e que desenvolveram isso em função de viver em situações inóspitas, socialmente falando, acaba desenvolvendo um transtorno que a gente chama que é o transtorno das múltiplas personalidades. Ela consegue, na sua fantasia, tão intensa e tão verdadeira para ela, assumir comportamentos, sentimentos, pensamentos e ações muito diferentes em diferentes situações que ela se apresenta. Isso é muito comum acontecer, é mais comum, em crianças que sofrem abuso físico. Físico do ponto de vista de maus tratos e também sexual, né? Abuso sexual. O que é um maltrato? Às vezes o maltrato pode acontecer, por exemplo, você pega uma criança cuja mãe é alcoólica
e na loucura do alcoolismo, ela chega em casa, a criança está lá com a mesma roupa há 3 dias, sem tomar banho há 5 dias, sem comer faz uma semana, e a mãe ainda pergunta, você não fez a janta, menina? E pega o cigarro e apaga nela. Vocês acham que eu estou exagerando? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A criança vê a mãe fazendo isso. O que você faria se você visse a sua mãe falando isso? Mãe, desculpa, mãe. Eu acho que eu não entendi direito quando a senhora falou que era para fazer o arroz. Né? Eu não sei como é que faz arroz. A criança acha que ela é errada, certo? Que ela é a causadora do abuso. Por isso que minha mãe bate em mim, porque eu não presto. Com 6 anos, com 7 anos. E ela vive isso do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, até ficar com 12, 13 anos. O que acha que modelou no cérebro dela? Uma alta capacidade de tolerância à frustração através de fantasias. Então isso vai acabar gerando nela uma capacidade muito grande de dissociar e de viver momentos diferentes. Mais ou menos, por exemplo, quando a mãe dela amarrou na cama e está queimando cigarro nela, apagando cigarro nela. Ela vai começar a imaginar, agora eu estou na praia, essa sensação que eu estou tendo na pele é o sol que está me queimando, né? Mamãe está passando um creme em mim para me não queimar mais, ela começa a viajar. E isso vai hipertrofiando a parte cerebral dedicada à associação de ideias, que se torna então habilidosa em dissociar as ideias para que o sofrimento emocional seja menor. Vai crescer um adulto com uma grande capacidade dissociativa que pode beirar a patologias, entre elas o transtorno das múltiplas personalidades. Vamos para o nosso intervalo, nós vamos falar mais sobre fantasias e vamos ver se a gente recebeu algum recado aí pelo nosso WhatsApp. Até já. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Novamente no ar, estamos no nosso 4º e último bloco e vamos lembrar do nosso SOS Espiritismo. É um socorro que a gente pede aqui na Fundação Espírita André Luiz, que você se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, que é o Espiritismo SOS, você nos ajuda a manter todo esse staff, todo esse equipamento, toda a infraestrutura, para que esses programas como este possam chegar até várias pessoas, num intuito de levar a palavra que esclarece e liberta as pessoas das suas queixas, das suas dificuldades. Ligue para 0800 12 18 38, fale com as nossas telefonistas e inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova e veja qual vai ser a maneira que você pode contribuir conosco. E também não esqueça que você pode falar comigo agora já através do WhatsApp, que é esse número que você está vendo aqui embaixo da tela, 99643-3827, ou também através do YouTube. Tá? Você pode fazer seu comentário que a gente vai estar podendo também responder. E nós temos aqui um WhatsApp que chegou para nós, que é da Márcia de Paula, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte: olá, doutor João, tudo bom? Tudo bom, espero que você também esteja bem com você, Márcia. O programa está muito legal. Como podemos saber quando estamos fantasiando em excesso? Digo isso pois crio muitas histórias na minha cabeça em situações corriqueiras e acabo me frustrando. Podemos fazer algo a respeito? É uma coisa que a Márcia está perguntando que me fez lembrar uma coisa. Não quero aqui deixar a ideia de que fantasiar é coisa ruim, tá? Não, fantasiar é da natureza. Lembra? Eu falei, fantasiar demais ou fantasiar de menos é que pode trazer algum transtorno para a gente. Mas fantasiar é um recurso. Lembra que eu já contei quando eu falei sobre o que era um problema emocional? Por exemplo, aquela história que eu falei assim, eu ia almoçar, era 11h30, então eu fiquei fantasiando o que eu ia comer enquanto eu esperava a hora de poder comer. É um recurso que a gente tem para poder sobreviver emocionalmente. E algumas pessoas que talvez tenham um pouco a mais de capacidade de fantasiar, e que não chegam a um nível patológico, que pode ser o que aconteça com você, Márcia, também tem o quê? A criatividade. A fantasia campeia, vamos dizer assim, para a criatividade. É claro que a partir do momento em que você fantasia
saindo da realidade, não querendo enxergar o que é real e verdadeiro, com certeza, quando você voltar, né, eu digo assim, quando você sair do vidinho da maionese, o sanduíche ainda está lá seco, né? Você tem que passar maionese no pão. Então, é importante o equilíbrio entre as forças. Não é errado fantasiar, mas não é bom fantasiar o tempo todo. E também não é bom não fantasiar nunca, né? Não ter um mínimo de contato com a criatividade. Então, fica tranquila que não tem nada que fazer com você não, tá? Você não é doente porque fantasia. Agora, se você está usando muita fantasia, então vale a pena saber por quê? O que está me incomodando? Que sensação é essa que acontece com coisas, pessoas ou lugares que eu preciso fantasiar para me sentir bem? Vale a pena conversar com alguém, não a título de buscar doenças ou tratamentos. E quando eu digo alguém, talvez alguém treinado, talvez um psicólogo, levando essa sua capacidade ou possibilidade de fantasiar, e ela vai te ajudar a perceber quando é que você liga, desliga, por que liga e por que desliga a fantasia no seu dia a dia da sua vida, né? E voltando ao assunto de fantasiar, assim, dentro do nosso contexto, né, a gente vê que fantasiar é um sinal de dificuldade emocional, não que é doença emocional. Acabei de falar para a Márcia isso, tá? Num momento em que eu estou com dificuldade, eu posso fantasiar, no sentido de eu poder aliviar as tensões e poder continuar dono do meu ego, com o meu ego estruturado, funcionando, captando as informações, elaborando com o que eu tenho e executando uma resposta, seja ela por uma ação ou por uma palavra. No mundo da mediunidade, a fantasia também pode estar presente. E não é incomum, ou seja, é comum, que médiuns, que espíritos desencarnados utilizem a fantasia do indivíduo encarnado a fim de lhe transmitir alguma informação, seja para perturbá-lo ou seja para orientá-lo, ok? Então, por exemplo, se você está numa situação difícil, está desesperado, está em pânico por algum motivo, se você se ajoelha, começa a rezar, imaginar, fantasiar que Jesus está na tua frente, e aí de repente com essa fantasia te vem à mente que diz o seguinte: calma, um dia de cada vez. Através dessa fantasia, alguém do plano espiritual conseguiu te ajudar. Por um outro lado também, se você fica alimentando lá, assistindo aqueles canais do YouTube que só fala de terror, que fala de agressão, ou aqueles canais de televisão que só fala de perseguições, de morte, sem um contexto, né, sem um contexto assim de educacional e sim só sensacionalista, você vai aguçando a sua fantasia a ponto de você poder, pela fantasia, beirar o que nós chamamos de paranoia, né? Começar a ter pensamentos paralelos à realidade e acreditar neles. Não que você vai se tornar um doente mental paranoico, mas você pode começar a ter comportamentos paranoicos. Por exemplo, é comum, eu já vi acontecer isso, sabe, de pessoas, sabe esses canal que fica mostrando crimes, perseguições da polícia, invasão, tiroteio, morte, sei lá, assaltos, né, essas coisas todas, a pessoa vai ficando fantasiando aquilo. Ela vai criando na fantasia. Aí não é difícil alguém começar a pegar a sua fantasia e falar assim: eu acho melhor você comprar uma arma, né? Aí você fala: é verdade, se eu pudesse pelo menos deixar ela embaixo do colchão, eu ficaria mais sossegado. Mas é melhor você colocar uma cerca elétrica. Compra aqueles negócios que dá choque. Aí você, pela fantasia eu consigo induzir você. Sabe quem usa isso? Cotidianamente, a propaganda e o marketing. Ele faz você viajar na maionese com umas imagens bonitas, um jingle, né? O jingle é aquela musiquinha que te faz viajar, e quando ela você espera, ela enfia uma informação que se repete várias vezes, até que você, depois de assistir a propaganda N vezes, vai lá e consome, ou compra, ou paga, ou vai para o lugar, sem muito entender por quê. Fica achando que a ideia foi sua. Fica achando que você teve uma boa, eu tive uma sensação legal, eu tenho uma vontade de fazer isso, e não é. A gente chama isso de sugestão pós-hipnótica, que também é feita em cima de recursos de fantasia, de redução do amadurecimento emocional e de limitação da intelectualidade. Chegou um novo
zap aqui, WhatsApp, né? Que o Maurício me apontou ali. Vamos ver quem chegou? Boa tarde. Boa tarde. Quase sempre eu vejo uma nuvem vaporosa e entre ela vejo imagens de um ser humano, ou mais em alguns casos até nitidamente, só que às vezes é rápido. Às vezes sinto uns arrepios como se fosse alguém passando a mão sobre a minha cabeça, também sinto toques no corpo. Já cheguei a frequentar o centro espírita há muito tempo e me afastei para viver no mundo trabalhando, mas sempre me esclareço com os livros doutrinários. Uma vez o presidente do centro disse que eu tinha mediunidade pura. Me chamo Moacir e sou de Palmas, no estado de Tocantins. Moacir, é muito comum a gente também não fique se achando nem pior nem melhor do que ninguém porque você teve essas sensações, tá? É possível que qualquer um comum que não tem mediunidade tenha percepções mediúnicas temporárias, focais, vai depender do que estiver acontecendo. Se você tem uma sensibilidade, isso pode acontecer de vez em quando, também não é para ficar desesperado com isso. É só uma maneira de você... É como se você falasse assim, olha, eu consigo perceber coisas por um sentido a mais, não só pelo tato, pela visão, pelo olfato, pelo paladar e pela audição. É a tal do sexto sentido. E aí, é só você tentar entender ou observar o que está acontecendo. Eu estou te falando isso pelo mesmo motivo que a gente fala que a melhor tipo de mediunidade ainda é a psicografia. Principalmente na época em que não tem nada para você gravar, né? Por quê? Porque você pode reler, ver o que foi escrito e ver se tem fundamento, se tem nexo, se tem lógica e principalmente se tem algum ensinamento edificante de cunho ético e moral, de preferência cristão. Então, seja lá qual for a maneira com que você se comunica ou percebe o mundo espiritual por pareidolias, por fantasias ou por percepção extrasensorial, seja automatismo mental ou mesmo clarividência, filtrar é a melhor maneira. E quem ainda quer ter uma sugestão de como você pode aprender a filtrar isso, sugiro de novo assistir aquele filme Mente Brilhante, que você vai perceber exatamente como que a gente consegue educar uma pessoa, seja ela mediunidade ou doente mental, para que essas percepções não a perturbem a ponto de perder a qualidade de vida. Nós agradecemos a sua participação e de todos os nossos outros ouvintes no programa novamente na TV de hoje e que possamos estar aqui a semana que vem para mais um programa. Até lá!